Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Receitas do Desenvolvimento Humano. Existe gerente, coordenador, supervisor, chefe, encarregado que é péssimo, que é ruim, que é maldoso propositalmente? Infelizmente, sim, existe. E também, infelizmente, muitos deles estão em cargos de confiança, cargos responsáveis por quase toda a equipe de uma empresa. E isso traz problemas grandes para a empresa, como traz problemas grandes para os funcionários e, consequentemente, para a vida humana. Porque muitos estão lá procurando construir uma carreira, pagando contas, sustentando a família, ou mesmo estão felizes com um local de trabalho ao qual se formaram, construíram uma história para poder estar num ambiente profissional que fosse positivo naquele determinado segmento. Mas esse tipo de pessoa, infelizmente, que tem esse tipo de situação no comando, possui comportamentos tão inadequados que acaba naturalmente destruindo todo esse cenário que poderia ser positivo. E como isso acontece? Por atitudes como o descaso, como a omissão, a falta de preparo e o desinteresse absoluto em ter ou cuidar de uma gestão de pessoas. Normalmente, esses líderes são egocêntricos. Normalmente, eles gostam de contar vantagens, vaidade. Eu fiz isso aconteceu por minha culpa, fui eu que criei isso. Eles nunca fazem nada errado, na visão deles. No modo de pensar deles, são a autoridade, o poder maior, e todos ali devem respeitar e aceitar o que eles dizem enquanto estão no cargo. Porém, todos nós sabemos que a prática para que uma empresa tenha um clima organizacional saudável, correto, não é assim que funciona. Enquanto existir esse tipo de profissional, se é que podemos chamar de profissional, estando numa função sem capacitação, sem qualquer tipo de treinamento para poder saber se relacionar com pessoas, sem qualquer tipo de visão de liderança para poder não ser omissa ou omisso, assumir responsabilidades, você vai ter empresas com turnover alto, com insatisfação, com pessoas entrando e saindo constantemente, ou seja, esse turnover é muito mais do que o comum, ela sai constantemente porque ninguém quer ficar. Há um clima constante de fofocas e normalmente gerentes dessa forma participam da fofoca. Participam ainda falando mal dos seus próprios funcionários. Ou seja, é uma desinteligência absurda. Porque geralmente esse tipo de perfil ele não tem coragem, ou ela não tem coragem de se manifestar corretamente, com olho no olho. Então, quando tem que falar algo, fala gritando, ofendendo ou pelas costas. E pior, vai para um funcionário, fala mal de um departamento, vai para outra funcionária, fala mal de determinada pessoa, procura um gerente e fala mal do outro gerente e assim por diante. Naturalmente, o empresário ou empresária que é dono ou dona da determinada empresa tem culpa nisso também, porque deixa isso acontecer. Pior ainda, quando sabe que acontece e é conivente. Para isso existe na legislação o assédio moral, ao qual o funcionário pode recorrer. Comprovado, a empresa terá que arcar com uma multa e naturalmente essa pessoa vai pagar pelo erro. Ninguém deve, em hipótese alguma, subestimar, maltratar, menosprezar e discriminar alguém. Estando em um cargo de poder e essa pessoa acreditar que pode fazer o que quer, como quer, ultrapassando limites, desrespeitando pessoas ou ainda indo até contra a própria cultura organizacional da empresa, isso deve ser arrumado. Agora, se você não tem intenção de procurar a legislação, procurar a lei para fazer isso, e você vivencia isso no dia a dia, sofre, vai para casa triste, comenta com os colegas, está insatisfeito, já não ganha financeiramente muito bem, eu recomendo você a sair da empresa. O melhor caminho, o inicial, é conversar, é expor o cenário.
Normalmente, pessoas que estão em cargos de liderança e têm esse tipo de comportamento não vão ser flexíveis à conversa, mas você tem que tentar. Não foi possível resolver? É procurar o empresário ou sócio, se for o caso, diretores da empresa e expor o cenário. Agora, como eu disse, se isso for conivência, isso acontecer de uma forma geral e sem controle, o melhor que você tem a fazer é procurar um outro emprego, sair desse lugar, porque você não vai conseguir absolutamente nada. E uma hora esse tipo de problema vai acontecer com você, se é que já não acontece. Eu coloquei até aqui na chamada do vídeo a foto de uma garota com um chifre de diabo, né, que normalmente assim a pessoa tem uma postura legal, um comportamento legal, mas no fundo acaba sendo traidora, procura agir de uma maneira inadequada, compactua com erros internos. E coloquei de um personagem de uma série dos anos 90, que talvez nem todos conheçam ou se lembrem, que era a família Dinossauro. A família Dinossauro era uma família era uma família de dinossauros, né, que viviam no cotidiano ali do período da Idade da Pedra e vivenciavam situações diferentes. Então tinha o protagonista, que era o Dino, ele ia trabalhar e um dos personagens que existia era a sogra dele, se chamava Dona Zilda. E ela tecia comentários ácidos desnecessariamente para ele. Então, eu coloquei a personagem aqui porque é uma característica natural desse tipo de gerente, desse tipo de coordenador, desse tipo de supervisora, colocar comentários ácidos desnecessariamente, ou seja, agredir, falar coisas que não precisa na frente dos funcionários ou individualmente, simplesmente porque acham que o mundo gira à sua própria volta. E esse tipo de pessoa está no local errado, no cargo errado e deveria ter inteligência emocional de se reciclar, aprender novamente e ser humanamente correto, porque prejudica automaticamente muitas pessoas, muitas famílias, muitas pessoas que acordam muito cedo, como eu já citei, e saem de casa de longe para chegar e serem maltratadas dentro do ambiente profissional. E lembrando que, como eu disse também, alguns não vão se manifestar, alguns vão ficar calados, vão sair da empresa simplesmente. E isso continua perpetuando, porque não tem ninguém que controle, ou tem alguém que controle, mas compactua com o erro. Fica aqui a dica, se você tem alguma história semelhante, se você já vivenciou isso também em alguma empresa, conta pra gente aqui, coloca aqui embaixo, ó, coloca nos comentários, cita aqui, vamos conversar sobre isso. É importante saber esse universo, como é que ele acontece, porque isso é ingerência, isso não faz parte de um processo de gestão de pessoas e é contrário ao que nós vendemos e acreditamos aqui. É contrário ao comportamento humano, é contrário ao desenvolvimento pessoal e profissional. Forte abraço e até o próximo vídeo.